Bora lá, gurizada, terminar aquela lista lá então? Então vamos lá, vamos seguir em frente. Vamos dar uma olhada primeiro na simplificação de radicais aqui, ó. Qual é o objetivo da simplificação de radicais? Vai, pega e vai anotando aí. Primeiro, representar o meu radical na forma mais simples. Esse é o objetivo da simplificação de radicais. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou decompor em primos e eu vou agrupar de acordo com o índice. Exemplo, 162 dentro de uma raiz cúbica. Então tu vem para cá, 162, divide por 2, 81, divide por 3, 27, divide por 3, 9, divide por 3, 3, divide por 3, 1. Como é uma raiz cúbica, eu agrupo de 3 em 3 e esses dois eu junto. Então aqui dá 6 e aqui dá 3 ao cubo. Portanto, a raiz cúbica de 162 é a mesma coisa que 6 vezes 3 ao cubo. E aí, das propriedades de potência que tu viu comigo na aula passada, tudo que está ao cubo dentro de uma raiz cúbica, eu tiro da raiz, eu extraio da raiz esse cara. Então, esse 3 sai da raiz, portanto, 3 raiz cúbica de 6. Aqui, então, tu representou de uma forma mais simples o teu radical. Legal, cara, é quando o teu exercício aqui já vem fatorado, ó, o 2 na 8. Como é que tu sabe que tu vai conseguir tirar o 2 de dentro da raiz? Porque o expoente do 2 aqui é maior que o meu índice. Então, o que tu vai fazer? Tu vai ter que lembrar das propriedades de potência lá, e tu vai reescrever o teu 2 na 8 como um 2 na 5 vezes um 2 ao cubo. Então, tu está desmanchando esse 8 e enxergando ele como um 5 mais 3. Tranquilo? Para separar ali envolvendo as propriedades de potência. Esse 2 na 5, ele sai da raiz, sai o 2 da raiz, e ainda eu continuo com uma raiz quinta de 2 elevado ao cubo. Tranquilo? Então, se já aparecer fatorado, quando tu sabe que vai ter que simplificar? Quando o teu expoente for maior que o teu índice. Tranquilo, gurizada, aqui? Radicais semelhantes, é uma barbada. O que é radicais semelhantes? São aqueles caras que têm o mesmo radical, a mesma estrutura. Olha só. Raiz cúbica de 5. Raiz cúbica de 5. Raiz cúbica de 5. Não interessa o que apareça multiplicando ou dividindo a tua raiz cúbica de 5, eles têm o mesmo radical, a mesma estrutura. E quando tu fala aqui, ó, em mesmo radical, ó, anota aí, mesmo radical significa que eu tenho o mesmo índice e significa que eu tenho o mesmo radicando. Então vai ser uma barbada isso aqui pra ti, cara. Então eu sei que tu vai de matar de barbada, vai dar de pranchar isso aqui. Tranquilo? Mesmo índice, mesmo radicando, então eu tenho o mesmo radical, certo? Sônia, mas por que eu vou precisar de saber quando eu tenho o mesmo radical ou não? Tu vai precisar saber quando tu tem o mesmo radical ou não para essas duas operações entre radicais, para a soma e a subtração. Porque qual é o pré-requisito para soma e subtração? O meu pré-requisito para soma e subtração, eu preciso ter o mesmo radical. Se eu tenho o mesmo radical, eu só opero as quantidades. Ó, 5 raiz de 2 mais 7 raiz de 2. São duas raízes quadradas de 2 aqui. Ó. Então, eu só vou operar as quantidades. Ó. 5 mais 7, 12. 12 raiz de 2. Ó, aqui é raiz quadrada de 3. Ó. Menos 6 com menos 4 dá menos 10. Menos 10 raiz quadrada de 3. Olha a letra C. Raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 2. Não tem como tu juntar esses radicais porque eles são radicais diferentes. Um é raiz quadrada de 3, o outro é raiz quadrada de 2, portanto, 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 2. Ou seja, tu não fez nada, porque eu não consigo juntar aqueles radicais. Olha na letra D. Na letra D, por exemplo, se na arrancada tu não consegue juntar esses radicais. Mas tu vai ter que trabalhar em cima deles. Olha só o 20 aqui, ó. Fazer aqui no cantinho 20.
divide por 2 dá 10, divide por 2 dá 5, divide por 5 dá 1. Como é uma raiz quadrada, tu junta de 2 em 2. O 125, ó. 125 divide por 5, 25, divide por 5, 5, divide por 5, 1. Raiz quadrada junta de 2 em 2. Então, tu vai reescrever esses valores, esses números que tu tem aqui, como raiz quadrada de 5 menos 5 raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5, mais 7 vezes 5 ao quadrado vezes 5. E aí tu lembra, tudo que está ao quadrado multiplicando dentro da raiz quadrada, tu vai tirar da raiz, ó, como esse 2 e esse 5. Então tu vai ficar com o que aqui, gurizada? Ó? Raiz quadrada de 5 menos 5 vezes 2, raiz de 5, mais 7 vezes 5, raiz de 5. Então vamos lá, raiz de 5, menos 5 vezes 2 dá menos 10 raiz de 5, e 7 vezes 5 dá 35, então 35 raiz de 5. Agora tu vai perceber que esses caras têm o mesmo radical, ó, são raízes quadradas de 5. E como são raízes quadradas de 5, tu consegue juntar esses caras num radical só. Então vamos lá. 35 raiz de 5 menos 10 raiz de 5 dá 25. Então 25 mais 1 raiz de 5, isso aqui então dá 26 raiz de 5. Porque aqui na frente dessa raiz quadrada de 5 é como se tivesse o número 1 multiplicando na frente dela ali. Então, de novo, eu estou operando as quantidades. Ó. 35 mais 1, 36. 36 menos 10, 26. 26 raiz de 5. Tranquilo, gurizada? Então, é assim que tu vai trabalhar com a soma e a subtração de radicais. Lembrando sempre que eu preciso ter o mesmo radical, o mesmo índice e o mesmo radicando. Como que eu simplifico meus radicais? Representando numa forma mais simples, decompondo ele em primos e agrupando de acordo com o meu índice. E aí tá aí a nossa aula. Tranquilo, gurizada? E aí agora bora partir para os exercícios e a gente se vê mais tarde, certinho?